Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade, da consciência e também tem efeitos de filosofia aplicada à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem este canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Podem colocar lá no sininho, que faz com que sempre que eu publico um vídeo vocês recebam uma notificação, para terem consciência disso. E o tema que eu escolhi para hoje é convicção, preconceito, ignorância e lógica. E porquê é que eu escolhi este tema? Porque, tal como eu já venho falando de outros vídeos, eu desenvolvo uma boa quantidade de trabalho acerca da lógica, a hermenêutica como ciência da interpretação para a compreensão, e eu reparo, com o trabalho de observação, que há muitas pessoas que são, às vezes, por vezes, profundamente convictas relativamente a algo, ou concordam profundamente com algo, ou discordam profundamente com algo, diante de algo, desacreditam completamente em alguma coisa, ou acreditam profundamente, às vezes, assim, com muita convicção, e por vezes até impõem as suas perspectivas a outras pessoas. Portanto, estou a falar na convicção, aquela convicção profunda, guerreira e fundamentalista, entre aspas, que às vezes as pessoas têm relativamente às coisas, a crenças, ideias, teorias, ideologias. Às vezes uma pessoa não acredita em nada, não acredita numa coisa profundamente, é completamente contra alguma coisa ou contra acreditar em alguma coisa. Eu estou a falar de forma muito abrangente, não quero ser muito específico, porque eu quero que isto seja mesmo abrangente. A pessoa é profundamente convicta que algo não é correto, que algo não existe, que algo não pode dar certo, que algo não tem efeitos. E uma pessoa vai ver e a pessoa não sabe nada acerca das coisas. E isto é um problema grande. Porquê? Uma pessoa ser profundamente convicta de alguma coisa, diante de alguma coisa, ser profundamente contra alguma coisa, profundamente a favor de alguma coisa, seja o que for, e depois uma pessoa perguntar, eventualmente, o que é que a pessoa sabe acerca disso. Às vezes uma pessoa considera profundamente que algo não tem sentido, que algo é absurdo, que algo não tem lógica, e uma pessoa questiona essa pessoa, o que é que ela sabe acerca disso, porque é importante, tá? Que uma pessoa tem tanta convicção acerca das coisas. O que é que a pessoa sabe acerca das coisas, já que tem tanta convicção? O que é que a pessoa sabe mesmo acerca das coisas? O que é que a pessoa estudou? O que é que a pessoa investigou? Que provas, caso seja o caso, referências empírico-objetivas, que experiência que a pessoa realizou para ter tanta convicção. E por vezes há muita convicção com base em nada, com base em coisa nenhuma. A pessoa, desde que nasce, a pessoa foi incorporando arquétipos socioculturais, foi incorporando e imitando de forma inconsciente, isso acontece com toda a gente, é natural. Uma cultura, um contexto em que uma pessoa vive, os hábitos, as tradições, do enquadramento familiar em que a pessoa está, todo esse tipo de coisas. E a pessoa vai criando preconceitos ao longo da vida. Preconceitos, e há muitas formas de pensar o preconceito. Posso pensar o preconceito de forma positiva ou de forma negativa. De forma negativa, quando o preconceito não está aberto, ou uma pessoa não está aberta para o colocar em causa, de forma positiva, quando uma pessoa. Como é que eu ia dizer? A pessoa está aberta para colocar em causa. Não só está aberta, como tem vontade, por exemplo. Mas pronto, uma pessoa vai criando preconceitos acerca das coisas, em que uma pessoa acredita profundamente ou desacredita profundamente, em que acha que tem lógica, que tem muito sentido e às vezes acha que não tem sentido nenhum. Uma pessoa está sempre a trazer de forma direta ou indireta a lógica para as coisas. Portanto, convém que tenha um adequado relacionamento com a lógica e um adequado relacionamento lógico com as coisas, numa perspectiva das falácias, por exemplo. E uma pessoa vai incorporando preconceitos acerca das coisas. E às vezes uma pessoa consegue ser muito convicta diante um assunto, diante uma teoria, uma ideologia, seja o que for, muito convicta, como acredita que está certo ou que está completamente errado. Mas se por vezes uma pessoa perguntar o que é que ela sabe acerca do assunto, muitas vezes a pessoa não sabe nada. E isto leva-me a questionar em termos de filosofia da verdade, de filosofia da lógica, entre aspas, de filosofia do conhecimento, de hermenêutica.
Como é que uma pessoa não sabe nada acerca de determinado assunto porque não estuda, porque não investiga e que consegue ser tão convicta relativamente a ele? Portanto, estamos a falar na questão da. Quando eu falei da ignorância, preconceito, convicção e lógica. A ignorância no sentido de uma pessoa, aquele princípio socrático ou platónico, a importância de uma pessoa admitir a própria ignorância. Quando uma pessoa começa a admitir a própria ignorância relativamente a quase todos os assuntos, porque mesmo que uma pessoa seja especialista ou perita, uma pessoa ignora sempre pontos, por vezes, fundamentais, uma pessoa começa a ter mais calma e ter mais prudência intelectual antes de ter tanta convicção, tantas certezas acerca de coisas que uma pessoa muitas vezes nem sequer estuda nem investiga. Depois, preconceito. É muito importante nós termos a noção que, por vezes, as ideias que nós temos relativamente às coisas ou aos assuntos são apenas preconceitos. Um conceito criado anterior a alguma coisa, estudo, experiência, investigação. Portanto, nós devemos ter prudência intelectual e ter consciência, reconhecer humildemente a nossa própria ignorância e a realidade dos nossos preconceitos. Por vezes, aquilo que nós achamos de uma coisa é só preconceito. Pouco mais é. Portanto, nós temos que ter a humildade, a prudência intelectual e evitar a precipitação hermenêutica, a precipitação interpretativa, evitar conclusões precipitadas, de achar que sabemos muito acerca de uma coisa, ter muita convicção acerca de uma coisa e muitas vezes não sabemos nada. E de que forma é que eu trouxe a lógica para aqui? Ou o enquadramento dos princípios fundamentais da lógica que eu criei e que eu trouxe para aqui. Eu gosto de desenvolver trabalho no âmbito da lógica, mas também gosto de uma lógica aplicada. Gosto de pegar no trabalho que desenvolvo acerca da lógica e aplicar à consciência, aplicar até em termos de filosofia aplicada à felicidade. Então vamos imaginar os princípios fundamentais da lógica que eu criei. A diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade. Isto são palavras, pronto. Isto é mais simples do que possa parecer. Tudo aquilo que nós entendemos como uma possibilidade lógica, que é uma logicidade, uma possibilidade lógica, uma realidade lógica, seja o for, uma subjetividade lógica, uma objetividade lógica, seja qual for a definição, que agora não vou prolongar muito acerca disso, que o tempo é sempre limitado. Se há algo para ter lógica, essa coisa precisa ter uma diversidade elementar. Diversos elementos, congruência correlativa. Esses diversos elementos eles precisam ter congruência na correlação entre eles. Quando uma pessoa fala num sistema lógico, uma teoria, ela para ser considerada uma logicidade, uma possibilidade lógica, uma realidade lógica, porque a prioristicamente, antes de eu conhecer alguma coisa, eu tenho o benefício da dúvida, eu tenho de admitir como uma possibilidade lógica. Ainda não sei se tem lógica ou não tem lógica, porque ainda não estudei, por exemplo. Portanto, quando estamos diante de uma teoria, por exemplo, ou seja o que for que uma pessoa queira realizar um juízo lógico, dizer que tem lógica ou que não tem lógica, principalmente quando uma pessoa tem muita convicção a dizer que tem lógica ou que não tem lógica, é muito importante ter isto em atenção. Essa logicidade, que é uma possibilidade lógica ou uma realidade lógica, prioristicamente às vezes uma pessoa não sabe, tem de participar de diversidade elementar, tem de constituir-se por diversos elementos, congruência correlativa. Estes diversos elementos devem ter congruência correlativa e este pormenor importante do terceiro princípio fundamental da lógica que eu criei, a sustentação pela totalidade. Portanto, para se poder afirmar com tanta convicção que algo tem lógica ou não tem lógica, ou para se poder perceber se algo tem objetivamente lógica ou não, claro que uma pessoa tem sempre a admitir a própria ignorância, que não sabe tudo acerca de um assunto, para poder considerar com tanta convicção que tem lógica ou não tem lógica, uma pessoa precisa da diversidade elementar, da congruência correlativa desses diversos elementos de qualquer logicidade, possibilidade lógica ou realidade lógica, a congruência correlativa dos diversos elementos e sustentação pela totalidade. Portanto, estes diversos elementos em congruência correlativa, eles precisam de sustentar pela totalidade para se poder falar na realidade de algo ser profundamente lógico ou não ser. Claro que às vezes é quase utópico uma pessoa encontrar uma sustentação pela totalidade de uma teoria ou de qualquer coisa que se propõe como uma verdade lógica, uma realidade lógica. Portanto, sempre que nós estamos diante de alguma coisa, vamos imaginar que alguém é profundamente contra uma teoria, seja qual for. Para uma pessoa se poder ser profundamente contra uma teoria, com fundamento, achando que ela não tem lógica nenhuma, para uma pessoa estar em condições de realizar este juízo lógico, dizer que algo não tem lógica,
primeiro uma pessoa, ou é conveniente uma pessoa conheça todos os elementos dessa teoria e perceber só depois de conhecer todos os elementos e todos os diversos elementos em congruência correlativa, eventualmente, e conhecendo a totalidade e a sustentação pela totalidade, é que uma pessoa poderá realizar o juízo, entre aspas, lógico, dizer que tem lógica, que não tem lógica, e ter muita convicção acerca disso. O que é que acontece com muita frequência quando as pessoas têm precipitação intelectual e falta de prudência intelectual, que tem tudo a ver com o mesmo? É as pessoas considerarem profundamente que algo não tem lógica e vai saber, se uma pessoa questionar, por exemplo, aquele método socrático ou platónico, só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo, a ironia maiêutica, em que uma pessoa a outra pessoa vai falando e uma pessoa vai colocando questões e vai descobrindo incongruências, por exemplo, é um método socrático ou platónico, de uma maneira ou de outra. A pessoa vai colocando questões e vai percebendo que, por vezes, a pessoa tem muita convicção acerca de uma coisa, a questão do preconceito, e vai saber a pessoa não sabe nada acerca disso. A pessoa acha profundamente que algo tem lógica, que não tem lógica, que é absurdo ou não é absurdo, tem sentido ou não tem sentido, e uma pessoa vai a ver e a pessoa não sabe nada acerca do assunto. Portanto, é a questão da ignorância, a pessoa não sabe nada acerca do assunto, é a questão do preconceito, a pessoa acha que já sabe muito acerca do assunto, é a questão da convicção, a pessoa tem muita convicção acerca do assunto, da teoria, por exemplo, achar que não tem lógica nenhuma, ou que tem muita lógica, e a questão da lógica, uma pessoa vai a ver e a pessoa não sabe o suficiente de todo. Não se trata apenas às vezes não sabe, a pessoa às vezes não sabe nada acerca de um assunto, mas tem muita convicção acerca dele. E isto aplica-se, por exemplo, no outro dia vi no debate prós e contras um programa na RTP em que lança-se um tema e depois de um lado temos pessoas a favor desse tema, por exemplo, do outro lado pessoas contra. Medicina convencional e medicinas ou terapêuticas alternativas. E eu vi do lado dos cientistas a representar. O mais importante aqui é refletir acerca de ideias, não acerca de pessoas. Espero que tenham isso em atenção. Eu vi do lado da medicina convencional os cientistas, ou seja, o que for, que estavam a representar a ciência, a medicina convencional. Eu vi muita convicção contra as terapêuticas alternativas. Quase que o enquadramento não tem lógica nenhuma, não tem sentido, não tem fundamentação, não tem seja o que for. Mas eu acredito, e eu sinto mesmo, eu acredito que se eu perguntasse a essas pessoas o que é que as pessoas sabem, para terem tanta convicção, o que é que as pessoas sabem acerca das terapêuticas alternativas que estavam naquele momento a ser apresentadas, a acupuntura, por exemplo, o que é que as pessoas estudaram profundamente, estudaram e investigaram, as pessoas em específico lá estavam, o que é que as pessoas sabem, estudaram e investigaram verdadeiramente acerca das terapêuticas alternativas em questão, muito provavelmente as pessoas não saberiam quase nada. Com a convicção, com toda aquela convicção e até uma arrogância que as pessoas estavam a ter relativamente contra, quase a rotular, não tem fundamento, não tem lógica, se for preciso, naquele caso, as terapêuticas alternativas. Se a pessoa perguntasse o que é que elas sabem acerca disso, e com aquela convicção toda, se eu desse assim 15 folhas, preencha-me essas 15 folhas acerca do que é que sabe acerca das terapêuticas alternativas em questão, já que tem o que é que sabe com fundamento acerca dessas coisas, muito provavelmente não conseguiriam escrever nenhuma folha algo com fundamento. O que é que eu quero dizer com isto? Estavam profundamente, ou as pessoas às vezes podem estar profundamente contra alguma coisa e achar que não tem fundamento, que não tem lógica, que não tem sustentabilidade empírica, que não tem seja o que for. Podem estar, às vezes as pessoas podem estar com preconceito profundamente contra uma coisa, ou achar que não tem lógica nenhuma, que não tem sentido, que seja o que for, e não acreditando profundamente, e vai saber a pessoa não sabe nada acerca do assunto. E isto é filosoficamente muito importante, em termos de filosofia da verdade, e em termos de lógica aplicada. Por vezes nós temos muita convicção acerca de uma coisa e não sabemos nada acerca disso. Por isso é que é muito importante a questão da humildade filosófica. É muito importante uma pessoa saber e ter prudência intelectual, evitar a precipitação hermenêutica, evitar conclusões precipitadas também, e saber admitir a própria ignorância. Eu, quando estava a ver o debate, por exemplo, eu na minha cabeça, se eu fosse por alguma razão escolhido, quando filósofo, seja o que for, para ir para seja qual for das aulas, eu só teria capacidade para admitir, eu
pouco sei acerca, por exemplo, das terapêuticas alternativas para poder ter tanta convicção contra elas. Por exemplo. E eu acho muito importante nós termos a noção que, por vezes, nós podemos ter, principalmente quando temos muita convicção acerca de alguma coisa, nós podemos ter muita convicção e não saber nada acerca dos assuntos. Eu digo nada, é quase nada, às vezes, o que nós sabemos acerca dos assuntos. Às vezes, há assuntos, há assuntos, crenças, teorias, ideias em que uma pessoa é profundamente contra, acha que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, e vai saber, ou é profundamente a favor, atenção, ou vamos imaginar, uma pessoa de filosofia de direita ser profundamente contra a filosofia de esquerda, as ideologias de esquerda, seja o que for, e vai saber, não sabe nada acerca delas. É profundamente contra, não tem sentido nenhum, não tem sustentabilidade, em termos de filosofia social e político levam à desgraça, ou seja o que for, e vai saber, uma pessoa não sabe nada acerca delas. Ou então ser de filosofia de esquerda e vai saber, não sabe nada acerca da filosofia de direita ou economia, e é muito contra. Estão a perceber? Este fanatismo, este fanatismo em termos de convicção, mergulhado em preconceitos, enraizado em preconceitos, acontece com muita frequência. E diante de pessoas profundamente inteligentes, profundamente intelectuais. Nós temos de ter muito cuidado com o fanatismo. Eu não vou dizer radicalismo, porque em filosofia é preciso ter cuidado a dizer radicalismo. Se for a ver a questão da radicalidade filosófica, ir à raiz dos problemas, é muito importante a radicalidade filosófica nesse sentido, então. Portanto, eu prefiro dizer um fundamentalismo entre aspas. Em que uma pessoa às vezes tem falta de prudência intelectual. Às vezes o mais importante é uma pessoa... a questão do caminho do meio termo, típico da filosofia budista e da filosofia aristotélica. Ter um certo equilíbrio. E ter cuidado com as convicções profundas. Também a Nietzsche também falou acerca disso. Nós temos de ter muito cuidado com as nossas convicções. Ser profundamente convicto às vezes pode ser um problema. A não ser que uma pessoa seja profundamente convicta da sua ignorância. E evita andar a criar juízos lógicos precipitados. Porque antes de uma pessoa considerar profundamente que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo, convém que a pessoa saiba muito acerca do assunto. Para não considerar, para não ter uma convicção completamente preconceituosa. E sem fundamento nenhum. Isso obriga uma pessoa a ter mais... Este discurso dos princípios fundamentais da lógica que eu criei obriga-nos a ter mais calma, mais prudência, mais humildade antes de considerarmos que algo tem lógica ou não tem lógica. Que algo é correto ou não é correto, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo, é válido ou é inválido. Em vários sentidos. Portanto, é muito importante nós pensarmos acerca disto. Porque às vezes nós temos muita convicção acerca de uma coisa, somos guerreiros e fundamentalistas relativamente a um assunto, e vamos ver, não sabemos nada acerca dele. Tanto sendo contra ou tanto sendo a favor do assunto. Tanto acreditando como desacreditando. Tanto concordando como discordando. Por vezes nós somos muito convictos com base em preconceitos. Não sabemos nada acerca dos assuntos. Nem nos movimentamos para saber. Porque a ignorância é normal. É um estado natural de ignorância que nós temos. Mas convém, principalmente se nós movimentamos muito acerca do assunto, convém nós estarmos num processo de consciencialização relativamente ao assunto. E não sermos profundamente convictos e vamos saber, não sabemos nada acerca disso. Portanto, fica aqui uma reflexão. O tema do vídeo é preconceito, ignorância, convicção e lógica. Porque eu tentei mostrar de que forma é que isto é a filosofia aplicada à vida. Porque no nosso dia-a-dia nós estamos sempre a realizar juízos lógicos. A achar que algo tem lógica ou não tem lógica. É absurdo ou não é absurdo, tem sentido ou não tem sentido. Às vezes temos muitas convicções na vida e nós não sabemos nada acerca dos assuntos relativamente aos quais nós temos convicção. E temos de pensar profundamente acerca disso. Porque às vezes pode não só ser a causa de uma consciência limitada, que uma forma, a nossa consciência, nós estamos limitados com preconceitos, com bloqueios e GPs intelectuais, e até na nossa atividade profissional nós estamos parados no tempo, como cientistas, por exemplo, com preconceitos contra ou a favor de alguma coisa, ou em termos de filosofia aplicada à felicidade. Às vezes, a nossa relação com a lógica, com os preconceitos, com a ignorância e com as convicções é aquilo que está a causar a nossa infelicidade, ou a nossa relação saudável é aquilo que poderá permitir que uma pessoa transite do estado de infelicidade para um estado de felicidade. Nós temos de aprender a desconstruir e dar atenção à nossa consciência, às nossas crenças, aos nossos saberes, às nossas convicções, aos nossos preconceitos, à nossa ignorância.
E a forma como nós relacionamos com a lógica ou a forma lógica como nós relacionamos com as coisas. Portanto, é muito importante refletirmos acerca disso. E temos mais calma, mais prudência, mais humildade. Principalmente quando nós somos muito guerreiros, muito guerreiras, muito convictos acerca de uma coisa, até impomos às outras pessoas e conflito e discussões profundas, vamos a ver, não sabemos nada acerca do assunto. E por vezes temos uma atividade profundamente intelectual, somos os eruditos, ou as eruditas, aí não sabemos nada acerca do assunto e somos preconceituosos. E com convicções profundas relativamente a coisas que nós desconhecemos. E às vezes as pessoas entram em conflito, em discussões e vai saber, não sabem nada acerca dos assuntos. É só convicção. É só convicção profunda e preconceito. E ignorância. E às vezes se uma pessoa tiver humildade e tiver mais prudência intelectual, a pessoa não entra em conflito em impor nada a ninguém porque a pessoa sabe que não sabe o suficiente acerca dos assuntos. A pessoa admite a sua ignorância. A pessoa depois acaba com humildade, a pessoa acaba por, e admissão da própria ignorância e desconstrução das próprias convicções, uma pessoa até acaba a ter conversas mais saudáveis, mais abertas, porque uma pessoa tem abertura consciencial, porque uma pessoa admite a sua ignorância. A pessoa tem cuidado com as suas convicções. A pessoa admite a sua ignorância. E está mais aberta para conviver intelectualmente com a diferença intelectual, com a alteridade intelectual, para aprender coisas novas, para crescer interiormente. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, uma filosofia da individualidade, uma filosofia aplicada à consciência e felicidade. Aproveito para dar a sugestão, mais uma vez, para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Sejam felizes, tenham cuidado e vamos ter cuidado com os preconceitos e com as nossas convicções profundas acerca de coisas que uma pessoa vai ver e não sabe nada, por vezes, e cumprimentos filosóficos.